tarde! Vamos para a nossa aula hoje de língua portuguesa? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito bom e muito fácil também, tá bom? Então, vai correndo pegar o livro de vocês, o material de vocês, tudo de vocês para nós podermos dar início à nossa aula, tá bom? Então, vamos lá que eu estou aguardando, tá bom? Vamos lá? Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero do substantivo. A gente vai trabalhar, pensando nisso aí, gênero do substantivo. Então, vocês moram no meu coração, a saudade é muito grande, saudade enorme de vocês. Então, se a gente pensar em gênero do substantivo, nós vamos pensar em masculino e feminino, não é verdade? Então, vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que é o gênero do substantivo. Prestem bem atenção. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Feminino. Então, gênero masculino, gênero feminino. Aqui nós temos alguns exemplos do gênero masculino. E aqui nós temos mais alguns exemplos do gênero feminino. Observe que antes das palavras, antes dos substantivos aí listados, nós temos algumas palavrinhas. Por exemplo, o, a, e uma. Então, essas palavrinhas, elas são chamadas de artigos. E elas sempre vêm acompanhando um substantivo para indicar o gênero masculino ou feminino. Então, essas palavrinhas também, elas são determinantes. Por quê? Porque elas determinam também o gênero do substantivo. Vamos lá? Então, nós temos o boi. Então, nós usamos o o para indicar que é masculino. O boi. A vaca, nós utilizamos o a para indicar que é feminino. O príncipe, utilizamos o o para indicar masculino. A princesa, utilizamos o a para indicar o feminino. Um homem, nós utilizamos para indicar o masculino. E uma mulher, nós utilizamos uma para indicar o feminino. Então, essas palavrinhas que vêm antes são chamadas de artigo, que acompanham o substantivo. Então, vocês puderam notar que nós temos aí os dois gêneros aí expressos. Então, nós temos de príncipe, princesa, de boi, vaca, de homem, mulher. Então, temos aí substantivos aí para designar os dois gêneros, masculino e o feminino. Então, mas só que
nós temos outros substantivos, eles não designam dois gêneros. Por exemplo, nós temos substantivos que só tem no feminino, não tem outro gênero masculino. Ou só tem o masculino, não tem o feminino. Ou você usa o mesmo substantivo tanto para o feminino quanto para o masculino. Ou a gente utiliza o substantivo e utiliza algumas palavrinhas para diferenciar o masculino do feminino, que é o que nós iremos ver agora. Então, o primeiro substantivo, a primeira classificação desses substantivos são os substantivos sobrecomum. Então, o substantivo sobrecomum, né? Ele vai se referir a pessoas, somente a pessoas, não é coisa, objeto, não é animais, só pessoas. Então, ele só vai se referir a pessoas. Ele possui um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino, como havia falado. Então, só tem um gênero que vai indicar o sexo masculino e o feminino. Então, ele é utilizado para os dois gêneros. Então, aqui eu tenho uma frase. A criança nasceu. Observem. A criança nasceu. Quando eu falo a criança nasceu, vamos pensar aí com a Pro. Você lembra, você pensa e vê. E quando eu digo a criança nasceu, eu não tenho como saber se essa criança que nasceu é um menino ou uma menina. Pode ser menino ou pode ser menina. Ele vai ser usado para os dois gêneros, para indicar os dois gêneros, masculino e feminino, entendeu? Então, criança eu posso usar para o gênero masculino e posso usar também para o gênero feminino. Mas ela só tem no feminino. A criança só tem no feminino, não tem o criança, tá bom? Só que é utilizado para os dois. Como essas outras palavras aqui. Testemunha, não tem o testemunha, só tem a testemunha. Então, só tem esse gênero e você vai usar para os dois sexos. Se for um homem, é testemunha. Se for mulher, é testemunha. Entendeu? Não muda. E só tem no feminino. Aqui, criatura também. Então, não tem o criatura, só tem a criatura, que você vai usar para indicar os dois gêneros. Como carrasco também. Carrasco está no masculino. O carrasco não tem a carrasco, tá bom? Então, o carrasco pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Você vai usar para os dois gêneros. Então, aí é o sobrecomum. Então, se refere a pessoas, possuem um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Então, só tem um gênero e vai ser usado para os dois sexos, masculino e feminino. Vamos adiante conhecer mais uma. Aliás, temos aí, ó, a imagem de duas crianças aí, tá vendo? Você olha para essas duas crianças, você não sabe, né? A não ser pela indicação, se tiver uma cor, né? Que é assim que acontece com esses substantivos. Pelo contexto que a gente vai identificar se está se falando de um homem ou de uma mulher, de um menino ou de uma menina. Então, no caso aí, essas duas crianças, observa que uma tá com uma corzinha rosa e a outra tá azul, tá vendo? Então, vocês podem perceber que aí é uma menina e um menino. Mas a gente só sabe isso por causa dessas cores aí. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos identificar se é menino ou menina, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ver
o substantivo comum de dois gêneros. Então, prestem bem atenção, que esse tem um detalhe muito importante. Observe aqui. O dentista, que é um homem. A dentista, que é uma mulher. Observe que nós utilizamos o mesmo substantivo, dentista. Não mudou nada na palavra dentista no substantivo. Mudou? Olhe direitinho, não mudou. O que mudou aí foram os artigos. Por isso que eles são importantes você saber identificar. Então, quando eu falo de dentista homem, eu vou usar o dentista. Se for mulher, a dentista. Então, o que vai diferenciar os gêneros é o uso dos artigos. Então, quando você usa o dentista, você sabe que é um homem. A dentista é uma mulher. A diferença é essa, mas o substantivo é o mesmo. Olha aí, não mudou nadinha, é o mesmo. Então, para não confundir com o outro lá sobrecomum, lá o sobrecomum só tem em um gênero e não tem essa diferença do artigo, tá bom? Aqui nós temos, você muda o artigo quando muda de gênero. Aqui nós temos algumas dicas. Os comum de dois gêneros possuem uma só forma para os dois gêneros, então só tem uma forma. Tem o gênero indicado pelos artigos o, a, uma. É isso que vai indicar, que vai nos mostrar se é um homem ou uma mulher. São os artigos. Aqui nós temos mais dois exemplos. Ó, o jornalista, que é um homem. A jornalista, que é uma mulher. Tá vendo? Então, o que diferenciou aí foram os artigos, que vai diferenciar e indicar o gênero masculino ou feminino. Quando acontece isso, nós chamamos de comum de dois gêneros, ou o nome já diz, comum de dois gêneros. É utilizado para os dois gêneros, o que vai diferenciar são os artigos. E agora nós vamos ver mais um. São os substantivos epicenos, né? Epiceno, ele refere-se a um animal. Então, aqui esse substantivo só é utilizado para animais. Então, não vai usar para pessoa, tá bom, gente? Só para animais. Possui um só gênero para indicar o animal. Então, só tem um gênero. É diferente daqueles que a gente viu logo no início, o boi e a vaca. Tem os dois gêneros, um para o masculino e outro para o feminino. Aqui não, só vai ter um gênero só para indicar o animal. Agora a gente vai saber se o gênero dele utilizando essas duas palavrinhas aí. Então, para indicar o gênero de alguns animais, acrescentamos ao substantivo epiceno as palavras macho e fêmea. Então, são essas duas palavrinhas que vão indicar o gênero, né, de alguns animais, porque os outros animais têm, né, seu gênero já indicado pelos substantivos. Mas tem animais que não, que só usa um só gênero para os dois, né, sexos. Mas o que vai diferenciar são essas palavrinhas aí, macho e fêmea. Então, por exemplo, temos aqui um exemplo de cobra. Então, eu tenho cobra macho. E eu tenho aqui cobra fêmea. Então, masculino, cobra macho. Feminino, cobra fêmea. Então, cobra, olha bem a palavrinha cobra. Então, cobra está no feminino e só tem esse gênero. Então, não tem a formação do feminino, do masculino para cobra, só está no feminino. E eu uso para indicar os dois gêneros. A diferença é que eu vou usar macho para masculino, fêmea para feminino. Tudo bem? Compreenderam direitinho? Então, qualquer dúvida, né? Pergunta,
né? Tira as dúvidas, assiste ao vídeo mais uma vez para poder entender esse assunto direitinho, tá bom? E eu desejo a vocês um bom estudo, né? Qualquer dúvida, né? A prova está, né, disponível para poder estar tirando as dúvidas de vocês. Não guardem dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Beijão!